Vamos. Vamos respirar bem profundamente. Vamos buscar uma sintonia de muita luz, de muita proteção, mentalizando os guardiões já a envolver aonde estamos. Vamos buscando a sintonia com Eliamar, com Luiz, com Cássio, com Cindy. Todos esses espíritos que fazem parte deste projeto de estudo. Vamos sentindo a sala, os espíritos que estudam junto conosco, que possamos ir entrelaçando as nossas auras e possamos assim ter uma tarde de muito aprendizado, de muita energia positiva. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente está no... A onda mental do Cristo supre a nossa incredulidade. Isso. alguma coisa nesse pedaço, nesse parágrafo. Eu tenho na próxima página, quando começa qual de nós. Não, você tem. Não, você tem É, o próximo parágrafo. No outro no parágrafo. livro, no livro ainda é na mesma página. Eu tenho um parágrafo antes do Sérgio vai ler, achei Uhum. importante. Enquanto as sociedades terrenas acomodam-se na insanidade da guerra e do poder, Jesus sustenta o planeta com seu incondicional amor. Inevitavelmente, a humanidade avança graças a esse suporte de amor incomensurável. Quer dizer, Jesus está sempre dando E suporte, né, para que E, porque a gente está sempre no caminho contrário. na guerra, no poder, na disputa. é, Disputa. o outro parágrafo também é bem interessante. Pode ler, Leda. Qual de nós, porém, tem essa fé no bem? Como caminhar sem o otimismo de acreditar em dias melhores? Como conviver sem tecer a confiança, qualidade essencial para que as uniões sejam fontes abundantes de bens imperecíveis? Quantos são capazes de bancar a crença na justiça ante as impiedosas ameaças? Como acreditar no próximo ante tantas decepções? Quantos de nós, iluminados pelas claridades do Espiritismo, velam com Cristo enquanto a embarcação das provas terrenas é abalada pelas tempestades da ignorância e da maldade? Quem tem buscado a onda mental do Senhor? Não haverá paz na humanidade se não acreditarmos em Deus. Não haverá fraternidade no mundo se não acreditarmos uns nos outros. Esta frase que eu vou ler agora é aquela, Valéria, que eu queria ler aquele dia que você não deixou. Lembra? Você falou, não vai dar spoiler, não vai falar nada. É essa frase aqui, ó. Inúmeros de nós, os adeptos de Cristo, acreditamos que acreditamos. Acreditamos que temos fé. E aí, a gente tem bastante coisa para conversar antes dessa frase, É isso aí. né? Primeiro esse monte de pergunta aí. Não é Né? Olha só. a nossa inquietação não está aí? Uhum. Como caminhar Tá. sem otimismo de acreditar em dias melhores? É verdade. Não Como é? que a gente pode acreditar em dias melhores, se a gente está no olho do furacão? Só tendo fé, pelo amor de Do Deus, fé, é senão verdade. a gente sucumbe de uma vez toda. É verdade. Se a gente não acreditar, né? Não ter Se a gente fé, também não vibrar nessa força, nessa vontade que a gente tem que tudo melhore, a gente acaba realmente a gente sendo engolido por isso daí. E aí, vai assim, se a gente sucumbir. voltar na onda mental, qual é a onda mental de Jesus? É a onda do amor, da fé, da perseverança. Essa é a onda que ele nos deixa e que ele nos ensina há mais de 2000 anos. Então, se a gente não estiver nessa onda, a gente vai começar, no meu ponto de vista, é onde a gente vai sucumbir. Você pegou esse pedaço. Aí o que eu percebi são duas coisas nessas três
nesses 3 parágrafos que a Leda leu. São duas coisas principais que eu vi. 3, vai. Primeiro, essa questão da ligação com Jesus, né? Na base do amor. Mas uma coisa muito importante que fala aí é como conviver sem ter a confiança. É que ele coloca. Qual a qualidade essencial para que as uniões sejam fontes abundantes de bens imperecíveis? Nós estamos numa crise gigantesca de confiança ultimamente. A gente não confia em mais nada, em ninguém, né? A gente vê notícia, não confia. A gente abre a internet, não confia. A gente fala aos nossos líderes políticos falando, nós não confiamos, né? E aí A gente conversa, aí assim, isso daí eu vejo que tá fora. Tá do lado de fora, mas influi. não terminei de falar. Então tá. Né? Aí a gente então a gente fica o tempo inteiro sendo massacrado por alguma coisa que realmente não está nas nossas mãos, não é verdade? Porque a confiança você não compra. Você não faz uma negociação, olha, eu vou fazer assim, eu vou ter confiança em você e você tem confiança em mim. Isso não existe. A confiança se adquire pela convivência, pelos exemplos, né, pelo aquilo que se faz. Mas aí logo em seguida ele fala assim, não haverá paz na humanidade se não acreditarmos em Deus. E aí começa a voltar para dentro de nós. Não é se não acreditarmos, não é se a humanidade não acreditar, é se nós individualmente não acreditarmos em Deus. E o que significa acreditarmos em Deus? Que tudo está seguindo conforme um plano, né? Não é um plano determinado, mas um caminho, uma direção. Então aqueles que não estão desenvolvendo a confiança, né? Estão no momento de deixar esse planeta, sabe? E aí a gente precisa voltar para nós e perguntar: nós estamos agindo e fazendo para despertar a confiança em nós? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E é bem no indivíduo, né? O que eu tô despertando, o que eu tô fazendo, qual é o meu exercício, como que eu me enxergo no meio de tudo isso. E o que acontece basicamente a gente acha que está fazendo para despertar confiança, mas dá tanto tropeço, que as pessoas deixam de confiar na gente. E nós, com os nossos tropeços, nós acreditamos em nós mesmos? Esse era o próximo ponto que eu ia falar. A confiança não é só que as outras pessoas deixam de ter confiança na gente. A gente deixa de confiar em nós. Por quê? Porque nós estamos numa luta gigantesca para a nossa transformação. E quantas vezes a gente tropeça? Quantas vezes a gente não se decepciona com a gente mesmo porque a gente decidiu fazer de determinada forma e a gente não consegue, né? É verdade. E aí termina com a última frase que eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar bem, essa última frase. Inúmeros de nós, os adeptos do Cristo, acreditamos que acreditamos. Acreditamos que temos fé. Temos fé. Mas na verdade a gente não tem fé. Nós não temos fé. Nós achamos que temos. Não, eu acredito em Deus. Tá bom, acreditar em Deus é uma coisa. Agora, acreditar que os ensinamentos de Jesus que levam a Deus são verdadeiros, não acreditar de mente, acreditar de coração, né? Deixar ele fazer morada. Ele fazer morada em você. Aí você sabe, mas eu não entendo o que é isso. Vocês sabem o que é fé? Quando vocês entram num prédio alto, vocês vão pegar o elevador e ir para um determinado andar, não é isso? Isso se chama fé, porque em nenhum momento você pensa que aquele elevador vai cair. Você tem a fé de que as pessoas que cuidam daquele elevador são boas o suficiente para que você não sofra. Tá bom? A gente tem essa fé de quando alguma coisa acontece na nossa vida e que a gente precisa ter a fé de que faz parte do nosso caminho aquilo. A gente tem essa fé? Não, a gente reclama o tempo inteiro. E a gente que eu estou falando, eu me incluo nisso. A gente está o tempo inteiro reclamando. Né? Não, isso é difícil, não está dando certo. Fulano de tal fez. A gente está o tempo inteiro reclamando.
E às vezes a forma da reclamação é aquilo que a gente foi vendo e a gente já foi descobrindo. A gente sente raiva, a gente sente revolta, a gente reclama, a gente pragueja, só que a gente faz com outros nomes. A gente se frustra, A gente se frustra, a gente fica contrariado. a gente se contraria. Eu tô Só falando, eu tô falando da lista de palavras que eu coloquei para mim tomar cuidado depois do concílio, né? Essa é a lista de palavras que eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, eu não estou falando assim, não estou filosofando, é alguma coisa que eu estou trabalhando dentro de mim. E não é fácil, gente. Sabe? Porque Com certeza. você coloca numa situação e aí você fala, você começa a falar assim, mas quando você fala, mas você já está se colocando como vítima. a gente estava conversando sobre isso. É muito tênue você expor sentimentos ou você cair pro vitimismo. É muito tênue. Verdade. Expor uma situação tudo bem, eu tô dolorido, tá tudo certo. Você cair pro vitimismo é aquela coisa, eu errei. Mas eu errei. Mas eu não fiz por querer. Eu não... Ninguém faz as coisas acordando naquele dia e falando assim, eu vou fazer. Mas na hora que vem, tem aquele topor, dá uma esquentada até no cardíaco, e aí você fala assim, não pensei, não fiz. Já começa se desculpando. Entra na desculpa, é vitimismo. Então é muito tênue. Mas aí a gente, o bom da gente fazer esse estudo junto, né, eu e a Valéria, é que a gente fica o tempo inteiro conversando sobre os assuntos, né? Ajuda a gente a melhorar o nosso entendimento. É por isso que o estudo do jeito que a gente faz é legal, porque a gente troca, cada um fala uma coisa que vai despertando no outro um sentido que não tinha visto, né? Ontem nós falamos sobre a fragilidade que nós temos dentro de nós, não é verdade? E que a gente põe aquela carapaça De de proteção. proteção, de fortaleza, nós somos fortes, mas por dentro nós somos frágeis, né? E essa fragilidade, muitas vezes, tem alguém que está com o microfone aberto aí, que tá falando, tem barulho no fundo. E essa fragilidade, muitas vezes, às vezes nos traz carência, porque a gente quer ser acolhido, né? E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, mas querer ser acolhido, será que não é vitimismo? Né? Aí voltando para o nosso estudo aqui, a gente lembrou do Cirineu, né? Jesus estava carregando a cruz, estava sofrendo demais. Ele não pediu ajuda, não por orgulho, mas porque ele aceitava aquilo como A parte dele. a parte dele, aquilo que ele precisava passar. Mas o Cirineu se compadeceu dele e Espera só um pouquinho. O Cirineu teve empatia. teve empatia. Então, Cirineu se compadeceu dele. Ele não chegou para Jesus e falou assim: você devia ter usado o teu poder para afastar todo esse pessoal dele. Não, ele simplesmente foi lá, pegou a cruz, colocou no ombro e falou assim: vamos lá que eu vou caminhar junto com você. Né? É uma passagem que aconteceu, mas é cheia de simbolismos. Né? E nós? E nós? Com a fragilidade que nós temos, como todo mundo vê a gente como pessoas fortes, a gente não precisa de ajuda. Concorda com a gente, comigo? A gente não precisa de ajuda. E aí, para a gente conseguir atrair para nós aquela acolhimento que a gente está esperando por esse momento difícil que eu estou passando, o que a gente faz? Se faz de vítima. Isso foi a análise que eu fiz sobre as coisas que acontecem à minha volta e tudo que acontece. Porque, sei lá, a gente, quem trabalha, quem sabe, é preciso ser forte no trabalho que está realizando, porque senão é mandado embora, né? Tem que resolver os problemas. Então tem que estar lá, sempre à frente das coisas. Mas muitas vezes você está quebrado por dentro. E você quer ter uma folga, né? E não vem ninguém, assim, ó, vai passar, vamos lá, vamos junto que eu vou caminhar com você.
né? Dá um pouquinho aqui a sua cruz, eu vou Isso, carregar. A vamos gente lá, vai andar o que que eu posso juntos. te ajudar aqui nisso daqui, A sabe? gente vai andar juntos. Por isso que eu falo muito desse fator. É cheio de simbolismo, mas assim, o Cirineu pegou, teve a empatia, apanhou, sentiu a Isso. mesma dor que Jesus, foi chicoteado, foi tudo. E aí depois ele entregou a cruz. Então, muitas vezes, quando a gente fala da empatia, a gente não tem um exemplo. E o exemplo do Cirineu é esse. Aí você fala, você quer que as pessoas vivam as dores umas das outras? Não, não é Não, isso. É mas oferecer o ombro, é oferecer o ombro. sabe? É do tipo, a gente vê uma pessoa que você olha para a cara da pessoa e você percebe que a pessoa não está bem. Aí você só pergunta, você está bem? E aí a pessoa vai, se ela está ainda com a carapaça do Todo-Poderoso, ela vai falar assim, tá tudo bem. Então não é seu momento de agir. Nunca estive melhor. Mas se ela está no momento da carapaça tá quase quebrando, ela vai desabar e vai falar com você. E a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é tentar responder, é tentar minimizar. Simplesmente escuta, né? É um pouco o que a Valéria falou ontem com relação quando ela expôs aqui a necessidade de fazer exames porque acharam alguma coisa lá, né? Ela tem que ser forte, ela tem sido forte desde o início, né? Não precisa, a gente não precisa ficar falando, não, você precisa ser forte, ela sabe disso. Mas a gente precisa escutar as pessoas, né? Eu não tô saindo já da Valéria, mas a gente precisa escutar as pessoas que estão passando por dificuldades. É aí que está a empatia, é aí que as pessoas não precisam mais se fazer de vítima, porque uma cuida da outra, sem julgamento, sem crítica, né? E aí é o principal que o Ruiz nos pede no acolhimento de amor. Aí você fala assim, por que vocês voltam? Porque esse é o acolhimento de amor. Acolher é olhar aquele assistido que a gente não tem nem ideia, que fez uma ficha que coloca os seus sentimentos e a gente captar, abrir esse coração para a gente tentar sentir o que ele está sentindo, para a gente poder ajudar. Ajudar, Posso, não criticar, posso né? dar um exemplo que aconteceu comigo? Pode, Emília? Boa tarde, gente. Pode. Tá? Eu trabalhava no hospital, no Guarujá, e na época meu pai ficou na UTI 15 dias, e todo dia eu recebia o relatório da Santa Casa que ele estava, e ia trabalhar. E aí as meninas viam que eu ia ficando cada vez mais triste de ver a situação do meu pai. Ele acabou falecendo. Nesse meio tempo, um dia elas me deram uma mensagem por escrito e me deram uma vela para mim fazer uma oração, e eu fiz isso. E na vela, quando ela derreteu a vela, apareceu a santinha que era a Nossa Senhora de Fátima, que era o meu pai era devoto dela. Isso me deu assim um nossa, uma coisa tão gostosa assim de Alento, sentir. né? Exatamente. E meu pai no dia seguinte faleceu. Ele estava muito mal, né, na UTI. Mas assim, isso é um exemplo que eu recebi na minha vida que foi muito bom. É muito bom isso. Isso é um alento para a gente. Se Tá a passando gente, uma é verdade. dificuldade, alguém vem e te dá esse gás, né? É muito De bom. graça, sem pedir, Exatamente, sem nada, né? exatamente. Você não precisou se fazer de vítima para receber esse alento. Mas se você tivesse Não, uma pressão muito grande, que você não tivesse mais aguentando, você ia se fazer de vítima. É normal. Todo mundo, nós, Tá eu, no porque tá no inconsciente, inconsciente. e foi é isso com meu defesa. pai e depois foi com a minha mãe, né? 8 anos depois com a minha mãe também. Ficou internada e eu ia trabalhar, e eu já trabalhava em Santos na época, e o pessoal me via cansada, exausta, porque minha mãe acordava de madrugada e fazia, né, algumas coisas que era bem complicado. E um dia eu travei a minha coluna, né, de pegar ela, de colocar na cadeira de banho, tudo isso. Mas naquela época eu também tive
alguém que me deu uma força, né? Me deu um alento também. Foi muito bom também. Então, assim, nas duas passagens que eu tive na minha vida, né, das pessoas mais que eram as pessoas, meu pai e minha mãe, né? Foi assim, como é bom existir alguém que venha e te dá aquele gás para você poder seguir em frente, né? Senão você desmonta, né? Você É desmonta verdade. e aí você não vai. Eu não ia nem conseguir trabalhar, né? Mas existem dois aspectos que eu acho que a gente precisa pensar nisso. O primeiro é, é nós com relação aos outros, né? Então a gente precisa ter empatia. Será que a gente gostaria de escutar aquilo que a gente está falando para a pessoa que está passando por um momento difícil? Essa é a pergunta, né? Será que é isso que eu gostaria de estar ouvindo naquele momento? Esse é o primeiro ponto. O segundo é um desafio muito grande. A gente expor a nossa fragilidade, claro, para as pessoas que a gente tenha confiança, a gente está falando de confiança, expor a nossa fragilidade de tal forma que a gente não seja a vítima, né? É. Essa é uma Então, mas dificuldade. ontem eu estava ouvindo a Renata falando, né? Que alguém chegou para ela e falou assim: Ah, mas você é psicóloga. Eu escutei isso na minha vida. Você é enfermeira, você é forte, você é isso. E da própria família. Uhum. Nossa, isso para mim. E vindo assim, da parte do meu irmão falando, né? Ah, você é enfermeira, você cuida da mãe, você, né, meu Assim irmão como morava você em São estiver Paulo. andando, assim como eu estiver andando com o meu carro na rua e ele quebrar, você é engenheiro mecânico, Se né? vira. Exatamente. Se você chega na Exatamente. casa de uma pessoa que faz limpeza e encontra uma sujeira, mas você é faxineiro, sabe? Então, às É. vezes a gente fica criticando nos outros aquilo que a gente mesmo não faz, não é Ma- verdade? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, o porquê que a gente está nessa história e tá colocando esses sentimentos, trazendo reflexão, gente. Porque assim, o porquê que nós estamos aqui? Primeiro motivo é para a gente se autoconhecer, trabalhar. O segundo motivo, a gente não pode dizer, é para melhorar o pingo de luz. Como acolher melhor esses assistidos e principalmente como se acolher. Porque o Sérgio sempre fala assim, a gente fala de assistido, mas a gente é assistido. Nós que trabalhamos no pingo de luz somos assistidos. Eu sempre penso isso quando eu falo em assistido. Eu falo, eu sou assistida. Sempre penso Todos assim, somos. Todos né? somos assistidos. Só que é um assistido que a gente está conseguindo caminhar sem precisar da ajuda de uma assistência espiritual. De um passo, mas se precisar a gente vai entrar. Vai entrar. Sim, Agora, se a gente não fizer e exercitar isso, a gente não forma uma equipe. A gente continua sendo indivíduos. Nós teremos que ser indivíduos para trabalhar nós, mas teremos que ser no coletivo uma equipe na hora que falamos de todos. Porque senão a gente não anda. Porque senão uma sala não vai. Porque uma vibração, por mais que se coloque, não caminha. E aí tem esse pedaço que eu acho que é assim, que completa. A mente do Cristo é o ponto de equilíbrio para a transição. Sem ela, a Terra nada mais seria que um turbilhão de maldade e de escravidão. Esse livro foi escrito em 2006 e a gente vive esse turbilhão de maldade e escravidão. Porque as pessoas estão longe de Jesus. Porque ninguém está na egrégora, nessa onda mental de Jesus, Essa teia. nessa teia. Cada um está vivendo a sua, está no indivíduo, mas está no ego e não no eu superior. As legiões do Vale da Mentira persuadem coletividades através da ilusão, assaltando os valores tenros do coração humano, depositando as sementes da descrença. Nossa, aquilo é vitimismo. Nossa, você vê como que é? É assim que a gente vai se afastando. É assim que a gente começa
a se afastar de trabalhos. É assim que a gente se afasta da gente mesmo. A gente não está na onda do Cristo. A gente está nesse turbilhão. E como que a gente abre isso? A gente abre cada vez que a gente está contrariado. Que a gente espera alguma coisa do outro que o outro não consegue. Porque o outro está numa outra visão. É assim que a gente vai se afastando. E são assim que eles vão tomando cada vez mais o quê? Essa descrença vai aumentando em todos os lugares. E a gente vive o que estamos vivendo hoje em dia. O que vocês acham? Eu acho que está certo, você tem razão. A gente tem que trabalhar aqui no grupo como todo mundo igual. Não é isso que você quis dizer? Que a gente tem que trabalhar juntos aqui com pensamento um só, né? Nas vibrações, qual é o nosso ideal? Realmente. Nas Vibrar. vibrações, qual é o nosso ideal? É vibrar. Vibrar, É vibrar. acolher, é acolher aquele que a gente não conhece. Sim. É levar o nosso melhor sentimento para aquele que a gente não tem ideia onde que ele está. Mas é tocar, é doar aquele melhor sentimento e colocar para que ele possa receber e se fortalecer. Esse é o nosso ideal. Nas radiações é outra coisa. No acolhimento de amor é outra coisa. Na sustentação é outra coisa. No amor pela humanidade é outra coisa. Cada um tem um ideal. Mas se a gente for chegar lá, a gente vai estar no mesmo ideal, no mesmo ponto. Qual é? O trabalho pelo Cristo. Ele é o guia. E ele é o objetivo maior. É o nosso norte. Oi, Solange, diga. Ele é o nosso norte, né? É. Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É assim que eu enxergo. Você entendeu? Eu, Valéria, enxergo dessa forma. E assim que muitas vezes, quando não me sinto à frente do pingo de luz, não me sinto aquilo que eu sempre falei, o pingo de luz não tem o meu comando. Ele tem a sua caminhada sozinha. A gente dá vamos dizer assim, uns pitacos daqui, uns pitacos dali, tanto eu quanto o Sérgio, mas não tem aquela coisa do comando. Não me sinto assim, pelo menos. A gente pode parar agora. Por quê? Ah, tá. A gente vai começar na terça-feira A estratégia. a estratégia mais ensandecedora dos inimigos do Cristo é levar o homem a desacreditar na força do bem.